Mais velha que as montanhas, de forma sofisticada, uma obra-prima de engenharia e desenho, um símbolo sagrado de proteção e força. A concha é uma das criações mais bem-sucedidas da natureza. Desde o deserto mais árido até o oceano mais profundo, as conchas foram adotadas por milhares de espécies. Todas as criaturas têm uma estratégia para a sobrevivência. Pode ser camuflagem, proteção em grandes grupos. Muitas simplesmente correm, deixando os problemas para trás. À primeira vista, a concha parece mais um problema do que uma vantagem. Pesada e sem flexibilidade, certamente deixa qualquer animal mais lento. Mas, na fábula de Esopo da lebre e da tartaruga, esta última acabou sendo a vencedora. Em termos evolutivos, a concha também é uma vencedora, pois não tem se alterado durante milhões de anos. Pode haver estilos de vida mais rápidos, mas para que mudar uma fórmula que funciona? Elas provaram repetidas vezes a lição da fábula de Esopo. Quem anda devagar e com constância, vence a corrida. As conchas saíram da corrida evolutiva há milhares de anos. Muitos anos antes de existirem os mamíferos e até mesmo antes dos dinossauros, existiram animais com conchas que viviam nos oceanos pré-históricos. Preservadas na forma de fósseis, muitas espécies extintas estão incrustadas nas rochas muito longe da costa, uma evidência de como a geografia da Terra vem mudando há milhões de anos. Hoje em dia entendemos a origem desses fósseis, mas no passado eles suscitaram as explicações mais improváveis. No século XV, na Inglaterra, as conchas amonitas eram consideradas restos de serpentes enroladas, decapitadas pela abadesa saxônica Santa Hilda e transformadas em pedra. Os habitantes locais perpetuaram o mito, gravando cabeças de serpentes nos fósseis e vendendo-os para os peregrinos. Em muitos lugares, a própria paisagem é feita de conchas, restos de criaturas marítimas que morreram há milhões de anos. Suas conchas foram incrustadas nas rochas, transformadas por cataclismos geológicos em montanhas e desfiladeiros, paisagens calcárias e rochedos íngremes. As conchas que encontramos atualmente nas praias são, em geral, casas abandonadas de moluscos marinhos. Ao nascer, o molusco já traz consigo uma minúscula concha, um pequeno núcleo de cálcio. À medida que o molusco cresce, ele aumenta sua casa, construindo-a em volta de um eixo central, como uma escada em espiral. O cálcio se decompõe em um tipo de cimento líquido, segregado por uma lâmina de tecido mole denominado manto. Reunindo arte e habilidade, o manto pode trabalhar como uma impressora de jato de tinta, colocando pontos e sombras de pigmentos para criar uma infinita variedade de padrões. Em sua maior parte, as conchas fazem uma espiral para o lado direito à medida que crescem, mas algumas a fazem para o outro lado. Da mesma forma que as pessoas, a natureza pode ser destra ou canhota. Na religião hindu, este tipo de concha está consagrado ao deus Vishnu, simbolizando a origem da existência.
O padrão de crescimento em espiral é compartilhado por um grande grupo de criaturas com uma única concha, que recebem coletivamente o nome de gastrópodes. Seu nome significa pé no estômago, da mesma forma que o exército de Napoleão na Rússia, o molusco anda sobre o estômago. Da mesma forma que a concha do caramujo do mar e do caramujo terrestre também é decorada com elegantes padrões e cores. Uma casa linda, mas não exatamente móvel. É o dilema que enfrentam essas criaturas. A concha que lhes oferece proteção limita seus movimentos. Quando carrega sua casa nas costas, o caramujo terrestre lubrifica seu caminho com muco para ajudá-lo a escorregar. O rastro do caramujo mostra qual é a distância que o caramujo pode percorrer à procura de comida. Um caramujo bem rápido pode percorrer quase 10 metros em 1 hora. Alguns bivalves, o nome dado aos moluscos ou outros animais que têm 2 conchas, nem tentam sair do lugar. Eles esperam que a comida chegue até eles. Ostras, mexilhões e mariscos se alimentam filtrando os nutrientes da água. Com comida à disposição, não é necessário se mexer, até que o consumidor vire artigo de consumo. A melhor defesa é se fechar. Os bivalves desenvolveram um poderoso músculo que fecha a concha ao primeiro sinal de perigo. Quando decidem não sair da concha, é quase impossível tirá-los de lá. A força bruta é a única resposta, mas o suculento conteúdo vale o esforço. As conchas vazias que encontramos nas praias são com frequência restos de batalhas perdidas na corrida pela sobrevivência. Assim que uma criatura encontra um método efetivo de defesa, outra encontra uma forma de vencê-lo. Apesar de terem os benefícios da mobilidade, os moluscos continuaram aferrados à sua concha. Mas seus predadores sempre existiram em grande número. Os sítios arqueológicos humanos revelam os restos de milhares de moluscos consumidos como alimento. Passar a vida ligado a uma concha apresenta alguns problemas que não são simples de serem resolvidos. O vaso de guerra português é apenas um alimento flutuante para este molusco. Ele faz bolhas que suportam o peso da concha e lhe permitem se movimentar ao longo da anêmona. Ele se alimenta dos tentáculos cheios de veneno, ao qual é totalmente imune. Os moluscos também podem ser venenosos. Uma das conchas mais perigosas é esta em forma de cone, que paralisa suas presas e depois as engole inteiras. Embora os colecionadores valorizem sua extraordinária beleza, pegá-la pode ser fatal. Este exemplar do Japão prefere se misturar com o ambiente. É mestre na camuflagem decorativa. Uma camada adesiva proporciona a cola para todos os pedacinhos e objetos que conseguem encontrar. Pequenas pedras, vidro e até mesmo outras conchas são colocadas sobre ela para confundir os predadores. Uma concha bem pesada pode se mover surpreendentemente rápido. O berbigão pode se mexer com uma velocidade incrível. Ao passo que a vieira parece desafiar a gravidade com sua dança cheia de energia. Os múltiplos olhos da vieira ajudam-na a focalizar um predador que se aproxima, mas quantos será que ela enxerga?
A mobilidade da vieira foi utilizada por Vênus, a deusa romana do amor e da beleza. Nascida no mar, ela é muitas vezes representada sendo carregada através das ondas, em uma concha de vieira, como uma surfista divina. Na Europa medieval, no caminho até Santiago de Compostela, na Espanha, os peregrinos seguiam sinais feitos com conchas de vieira, o símbolo de São Tiago. A história fala de um cavaleiro salvo por São Tiago do Mar. Quando ele chegou à terra firme, tanto ele como o cavalo estavam milagrosamente cobertos por conchas de vieira. Além de proteção contra os predadores, a concha oferece um abrigo permanente. São poucos os outros animais que dispõem de uma proteção como essa, à prova de qualquer clima. Existem conchas que se adaptam a qualquer ambiente. Quando o problema é a força das ondas, há soluções engenhosas. Estes moluscos entram nas rochas, furando-as com suas conchas, até uma profundidade de 1 metro. E este outro tipo de mexilhão segrega uma substância química tão forte que, na verdade, amolece a rocha, permitindo que o animal faça um buraco e fique seguro lá dentro. Ficar em segurança é o que alguns moluscos fazem melhor. Eles se penduram nas rochas com toda a força. Os fios de bisso, fortes como cabos de aço, grudam os moluscos à sua casa nas rochas. A força das ondas desgasta as rochas, mas não consegue remover os moluscos. Embaixo das ondas, o mesmo tipo de fio ancora esta concha ao fundo do mar. Além da resistência do aço, esse fio tem a suavidade da seda. Na Itália, o fio de bisso era usado para fazer o melhor tecido dourado. Durante muitas gerações, a realeza europeia usou renda tecida com esse fio raro e naturalmente dourado. Na Terra, algumas criaturas com concha conseguem sobreviver utilizando outras estratégias de engenharia. A carapaça da tartaruga é uma extensão de sua coluna vertebral. Uma concha na parte externa e um esqueleto interno oferecem proteção dupla. A tartaruga terrestre anda na terra, embora de uma forma esquisita, mas as tartarugas marinhas se movimentam na água com grande graça e agilidade. O escorpião, que não tem um esqueleto interno, possui articulações em sua concha, feitas de uma substância dura e flexível, denominada quitina. Ligeiro e perigoso, o escorpião atravessa o deserto procurando presas, que são mortas com sua arma letal. Ninguém gosta de se encontrar com um escorpião. O tatuzinho, com sua armadura articulada, consegue se movimentar muito bem. Quando há perigo, as articulações da sua armadura lhe permitem enrolar-se como uma bola inexpugnável. Embora não pareça, é um parente da lagosta e do caranguejo. A armadura articulada da lagosta, seu exoesqueleto, faz exatamente o mesmo papel que a utilizada pelos cavaleiros medievais. Uma armadura oferece proteção, mas seu peso faz com que qualquer tipo de movimento seja lento e exaustivo. Como está dentro d'água, a lagosta não tem esses problemas. Todos os anos, as lagostas das costas da Flórida se reúnem e migram cobrindo grandes distâncias no fundo do mar, semelhantes a cavaleiros antigos com lanças e seus cavalos.
As lagostas formam grandes colônias para intimidar os predadores. Quando não existe a opção da defesa em grupo, uma concha nas costas pode ser a diferença entre a vida ou a morte. Mas há um problema com essas armaduras feitas em casa. Elas não crescem com um animal. De vez em quando, a maior parte dos crustáceos, que inclui lagostas, caranguejos e tatuzinhos, tende a abandonar sua carapaça e deixar crescer uma nova. É uma época muito perigosa. Sem a carapaça, esses animais ficam indefesos. As armaduras oferecidas pela natureza são de muitos formatos e tamanhos e oferecem um grau de proteção que a lebre, rápida e vulnerável, invejaria. No entanto, há moluscos que vivem sem essa proteção. Surpreendentemente, os polvos e as lulas também são moluscos, mas sua concha foi muito reduzida. Agora possuem apenas uma pequena concha interna que oferece um suporte rudimentar à sua massa de carne e músculo. A lula gigante, o maior de todos os invertebrados, tem quase 20 metros de um extremo ao outro. Há histórias de naufrágios provocados por essas criaturas gigantescas. Os humanos conhecem os moluscos desde tempos antigos. Os romanos gostavam muito de ostras. E adoravam o roxo. Essa cor era obtida do humilde múrice, um molusco marinho do qual se extraía uma tintura roxa. Eram necessárias 800 conchas para fazer um pouquinho de pigmento. Poucos romanos podiam se permitir a esse luxo e durante o reinado de Nero apenas o próprio imperador podia usar essa cor considerada real. Marco Antônio, amante de Cleópatra, tentou despertar a inveja de seus inimigos tingindo as velas de suas naves de roxo. Mas é principalmente a beleza das conchas que sempre atrai a atenção. As conchas já foram usadas como moedas. Na costa leste dos Estados Unidos, discos cortados da concha roxa de um molusco eram a moeda utilizada por alguns índios americanos. Em Nova York, até 1700, ainda era possível pagar a passagem na balsa para Brooklyn com essa moeda. Mas finalmente o dólar acabou se impondo e as conchas continuaram no mar. Há 200 anos, em toda a África e nos mares do sul, a concha do cauri era a moeda oficial. O preço de venda de uma vaca era 2.500 cauris. Uma cabra podia ser comprada por 500 e uma galinha pela bagatela de 25 cauris. Uma carapaça dura protege a vida. O coco, fruto do coqueiro, protege sua semente dentro de uma casca dura e cabeluda. Os cocos podem viajar milhares de quilômetros no mar antes de chegarem à terra firme, abrirem-se e germinarem. A não ser que algum caranguejo os pegue antes. O caranguejo terrestre gosta de cocos e desenvolveu a habilidade de subir nas árvores para pegá-los. Os humanos também gostam de cocos. Em Kerala, Índia, o coco é alimento, combustível e meio de vida da população. Sua concha serve para cerimônias religiosas. Os cocos podem viajar muito, mas as cracas ainda mais.
Penduradas nos cascos dos navios, elas navegam os 7 mares. Este pequeno molusco causa muitos problemas aos navios. O voraz teredo penetra bem fundo nos cascos dos navios de madeira. Constrói um revestimento bem duro para cada túnel, perfurando e protegendo ao mesmo tempo. Esta praga devastadora inspirou 2 engenheiros britânicos que criaram uma nova técnica de construção de túneis com base nesse mesmo princípio. Mark Brunel e seu filho Isambard chamaram seu sistema de Grande Escudo e utilizaram para construir seu famoso túnel em Londres, o primeiro sob um rio. Houve também quem se inspirasse no Nautilus, um parente da lula e descendente das amonitas. Embora não seja bom nadador na horizontal, é um mestre do nado vertical, descendo até grandes profundidades, utilizando câmaras reguladoras dentro da concha. É só encher as câmaras de água e lá se vai ele para baixo. É só colocar gás para empurrar a água para fora e ele sobe na vertical. Exatamente a técnica que inspirou o primeiro submarino que recebeu o nome de Nautilus. Para qualquer lugar que se olhe é possível encontrar conchas. Mesmo no fundo do mar, os recifes de coral são feitos de exoesqueleto de grandes quantidades de minúsculas criaturas, bilhões de pólipos de coral, cada um segregando cálcio para fazer conchas. Algumas das menores conchas podem ser encontradas no plâncton, um redemoinho constante de criaturas microscópicas que viajam com as correntes, criando um tipo de sopa rica e nutritiva para milhares de outras espécies. As baleias e os tubarões, apesar de grandes, comem animais muito pequenos. Eles precisam consumir 1 tonelada desses diminutos moluscos todos os dias. Mas a maior concha que existe, o mexilhão gigante, pode crescer até quase 1 metro de largura e pesar tanto quanto um filhote de elefante. Diz a lenda que essa concha pode prender os mergulhadores desprevenidos que pisam nela. Verdade ou não, os mergulhadores preferem enfrentar perigos reais, procurando outro tesouro submarino no molusco: as ostras que contêm as pérolas. Um tesouro tão valioso que os pescadores de pérolas arriscam sua vida por ele. Os humanos gostam das pérolas pela sua beleza, mas elas começam como um fator de irritação para a ostra. Um corpo estranho, como por exemplo um grão de areia, consegue entrar na concha da ostra. Para acabar com a coceira, o molusco cobre esse corpo com uma camada de nácar ou madrepérola. Se a fonte de irritação for um peixinho, ele também será recoberto de madrepérola e o resultado será uma pérola em forma de peixe. Há mais de 700 anos, os chineses tinham o costume de colocar pequenas figuras de barro representando Buda dentro de mexilhões de água doce. As pequenas figuras logo ficavam cobertas por uma camada de madrepérola. As pérolas podem ser de cores diferentes, brancas, cor-de-rosa e até pretas, segundo as espécies que as produzem. A maior parte já encontrada é a pérola de Alá, produzida certamente por uma ostra muito irritada. Pesa mais que um saco de batatas. Outros moluscos lidam com os invasores de formas mais diretas, com espinhos afiados e venenosos. Os ouriços do mar são apetitosos, mas é preciso tomar cuidado. O tamanho pode ser uma forma efetiva de desencorajar interferências.
Entre as tartarugas marinhas, há alguns exemplares gigantescos. A de Galápagos pode pesar até 300 quilos e é normal que viva 100 anos ou até mais. Algumas tartarugas crescem até quase 2,5 metros de comprimento e pesam tanto quanto 10 homens. A tartaruga marinha passa a maior parte da vida no mar, mas tem de voltar à terra para procriar. Lerdas e vulneráveis em terra, as jovens tartarugas enfrentam uma perigosa jornada no caminho de volta ao mar. A figura oposta são os caranguejos da terra. Embora bem adaptados à vida terrestre, sua evolução de caranguejos marinhos os obriga a pôr seus ovos no oceano, ou o mais perto possível dele. Todos os anos, na ilha Christmas, milhares de caranguejos correm para a praia a fim de pôr milhares de ovos. Os ovos precisam ficar no mar para sobreviver, mas para seus pais, o mar é uma grande ameaça. Esses caranguejos saíram do mar há tanto tempo que não conseguem mais sobreviver sob as ondas. Esqueceram como é que se nada. De todas as conchas, certamente a casca do ovo dos pássaros é a que tem o desenho mais perfeito. É frágil o suficiente para um filhote conseguir sair, mas seu formato é capaz de resistir a enormes pressões. Conchas de todos os formatos tiveram grande importância nas mitologias antigas. Os egípcios acreditavam que o próprio universo tinha se formado de um ovo cósmico. De acordo com a religião maia, a serpente emplumada emergiu já completamente desenvolvida de uma concha e seu palácio nos céus foi construído inteiramente de conchas. Em terra, no mar ou nas profundezas da imaginação humana, as conchas sempre tiveram seu lugar garantido. A tartaruga, a ostra, a lagosta e o escorpião, o molusco marinho e o caramujo terrestre entraram cedo na corrida evolutiva e sobreviveram sem mudança. São vencedores, possuem um desenho evolutivo aprovado no teste do tempo.